E para nossa meditação neste dia maravilhoso, vamos estar lendo lá em 2 Samuel, no capítulo 9, no verso 7 e 8, aonde fala: E disse Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonathan, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Louvado seja Deus! Que palavra maravilhosa, meu querido ouvinte! E você deve estar se perguntando: quem era Mefibosete? Por que esse nome? Sabe, meu querido ouvinte, Mefibosete deve ter dado o nome de seu tio, porque um dos filhos de Saul também se chamava Mefibosete. Sabe, eu chorei muitas e muitas vezes quando estudava este capítulo, o capítulo 9 de 2 Samuel. Sabe, ouvinte, eu reli muitas e muitas vezes sobre a condição de Mefibosete, porque eu vi nele a condição de muita gente que está dentro da igreja, mas vive uma vida muito semelhante à vida que ele viveu. Sabe, meu querido ouvinte, você pode perguntar: quem era Mefibosete? Sabe, Mefibosete, ele era o filho de Jonathan. Jonathan era o príncipe de Israel, o filho do rei Saul. Saul foi um homem escolhido. Sabe, Saul foi rei de Israel, um homem ungido, levantado para ser o rei. Tinha promessas de Deus para a sua vida, mas por ser desobediente, por ter desobedecido a Deus, ele acabou perdendo o direito ao reino. E a Bíblia diz que quando Saul desobedeceu, Deus falou que já havia preparado um outro homem que tinha um coração segundo o seu coração. Saul já não ia ser mais o rei de Israel. E Saul perdeu o direito de ser rei. Sabe, meu amado ouvinte? E após a morte de Saul, provavelmente Jonathan seria o rei de Israel. E quando Jonathan morresse, o seu filho, Mefibosete, iria ser o rei de Israel. Então preste atenção que eu vou dizer para você neste dia. Sabe, eu vejo que Mefibosete, meu querido ouvinte, ele relata a vida de muitos cristãos que vivem com aquele pensamento de que poderiam ter sido alguém, mas que não são nada. Deixa eu te dizer uma coisa: quando Mefibosete ele tinha apenas 5 anos de idade, o seu pai morreu na batalha. Sabe, Jonathan morreu na batalha. O rei Saul também morreu na batalha. Mefibosete, ele ficou sozinho e foi, sabe, desamparado. Foi criado como um órfão, levado para uma cidade chamada de Lodebar. E ali ficou e foi criado. E a Bíblia diz que ele era paralítico de ambos os pés. Ele deveria ser o rei de Israel, mas ele não foi. Quando você lê o capítulo 9 de 2 Samuel, você encontra Mefibosete não como rei, mas como um homem derrotado, um homem abatido, paralítico de ambos os pés, ele sem poder andar direito, um homem com muitos problemas, com muitos complexos, porque ele poderia ter sido rei de Israel. Sabe, na verdade ele tinha esse direito. Na verdade, muitas pessoas têm vivido assim por causa do passado, por coisas que aconteceram em sua vida. Eles vivem aquele pensamento de que se não tivesse acontecido tal coisa, eles poderiam ter uma vida melhor, eles poderiam ter mais dinheiro,
Eles deveriam estar em uma posição melhor, poderiam ser mais felizes. Eles deveriam ter uma outra chance, poderiam ocupar uma posição melhor, talvez na firma em que elas trabalham. Poderia ter uma vida mais bem-sucedida, poderia ter um casamento melhor, deveriam ter filhos melhores, poderiam ter tantas coisas, mas quando elas olham para a sua vida, ela está uma miséria. Quando olham para si, estão paralíticas de ambos os pés, elas não podem andar direito, suas vidas estão cheias de problemas. Da mesma forma que era a vida de Mefibosete. Porém, a Bíblia diz que ele foi levado para uma cidade, sabe? Uma cidade chamada de Lodebar. E eu estava fazendo aqui uns estudos e eu vi que Ló significa não em hebraico e Debar significa palavras, ou seja, o nome da cidade era sem palavras, não palavras. E isso, meu amado ouvinte, também retrata a condição daquele homem que foi levado para a cidade do silêncio, aonde ele não tinha amigos, aonde não tinha comunhão com as pessoas, e ele foi deixado naquele lugar, e eu imagino que dentro dele foi crescendo uma série de mágoas, uma série de rancores e de amarguras. Ele passou a infância, a adolescência, a mocidade, curtindo aquele sentimento de revolta. Sabe, eu imagino que dentro do seu coração, porque nós podemos ver expresso no texto, quando lemos sobre a sua vida, um sentimento de inferioridade foi nascendo em seu coração, por causa do que ele deveria ser, do que ele poderia ser, do que ele poderia ter tido, poderia ter conquistado. Mas ele não conquistou nada. E ele vivia agora das memórias do que acontecera na sua vida. E, sabe, talvez imaginando o que poderia ter acontecido. Aí, meu amado, eu estava aqui meditando. Esta também é a condição de muita gente que está dentro da igreja, que olha para suas vidas hoje e a vê fracassada, e então pensam que se não tivesse acontecido alguma coisa no passado, elas poderiam ter tido uma vida melhor, deveriam ter tido uma vida melhor, e acabam vivendo sua vida no presente, na miséria, na tragédia, ou talvez, quem sabe, esteja assim, como ele, com problemas no modo de andar, talvez paralítica dos pés ou coxa dos pés, com uma deformidade em suas vidas, em alguma área da sua vida, uma deformidade no caráter, uma deformidade que foi causada por alguém, uma deformidade que foi causada por alguma coisa no passado, uma deformidade que incomoda e que tem sido meio por onde Satanás tem te prendido, amado ouvinte, para que você não ande perfeitamente, para que você não seja tudo aquilo que Deus quer que você seja nesta vida. E essa também era a condição de Mefibosete. E o rei Davi um dia estava lá, agora rei, colocado por Deus, pergunta: por acaso não há alguém da casa de Saul que eu possa usar de bondade para com ele? Agora você preste atenção, porque você vê a atitude de Davi. Davi era um homem de Deus. Ele não tinha ciúmes de ninguém, não tinha ciúmes das pessoas. Aos olhos dos outros, se ele fosse mesmo esperto, ele deveria matar todos os descendentes dos reis anteriores para evitar qualquer revolta, para evitar qualquer levante contra o seu próprio trono. Mas Davi não, meu amado ouvinte, Davi fez o contrário. Ele pergunta a alguém da casa de Saul para que eu possa usar de bondade com esta pessoa. E alguém diz lá: olha, tem um servo aí que trabalhava para Saul, o nome dele é Ziba. Aí falam: traga ele aqui. Davi falou.
Aí chega para Ziba: Ziba, alguém da casa de Saul, para que eu possa usar de bondade para com ele. E Ziba fala ainda: um filho de Jonathan, o nome dele é Mefibosete. Sabe, rei, mas ele é paralítico de ambos os pés, ele é aleijado de ambos os pés. E ele mora lá na cidade de Lodebar, ele ainda está vivo. E Davi fala: tragam o homem até aqui. E quando Mefibosete foi levado a Davi, meu amado ouvinte, a Bíblia nos mostra a amargura do seu coração. Sabe, pela posição que ele toma, porque Davi fala para ele: Mefibosete, você é o filho de Jonathan e eu vou usar de bondade para com você por amor de Jonathan. Eu quero que você se assente à mesa para comer. E Mefibosete se prostra no chão e diz para Davi: eu não sou ninguém, e na verdade quem sou eu para que o Senhor olhe para um homem como eu? Eu não passo de um cão morto, eu não sou nada, eu não sou digno. Quando o que Davi estava querendo dizer era: Mefibosete, eu quero que você venha e se assente à mesa comigo. Sabe, meu amado ouvinte, só que Mefibosete tinha tantas coisas no seu coração que ele falou: eu não passo de um cão morto, eu não, como quem diga, eu não vou fazer isso daí, porque eu não sou ninguém, eu não sou nada. Isso demonstra, meu querido, a condição de muita gente que confunde humildade com autodepreciação, que pensa que ser humilde é se diminuir, que pensa que ser humilde é chegar para Deus e falar: Senhor, eu não sou nada, eu sou um lixo. Sabe, tem um sentimento de inferioridade porque algum dia alguém fez alguma coisa contra ele, porque alguém talvez o roubou, o defraudou, alguém fez algo que não poderia fazer, mas fez e roubou a bênção da vida dele. E ele vive dizendo: eu poderia ser alguém na vida, mas eu não passo de um miserável, eu não passo de um lixo, eu não passo de um animal. Tem pessoas que acham, que têm essa mentalidade, que chegam até a dizer: Deus nem vai me aceitar direito, Deus não vai abençoar a minha vida, eu não sou digno de chegar diante de Deus, eu não sou digno nem de levantar a minha cabeça para orar. Sabe, tem pessoas que pensam assim porque elas cometeram tantos pecados no passado, tantas coisas erradas elas fizeram. Aí elas, sabe, se sentem que elas não são nada. Elas acham que Deus não vai aceitar. Sabe, meu querido, quando eu leio esse texto de 2 Samuel, eu vejo aqui a posição de Davi. Na verdade, Davi é um tipo ao qual Deus quer nos mostrar, como se Deus estivesse falando conosco. Ele está nos chamando para nos assentarmos à mesa com Ele. E muitas vezes nós não entendemos isso perfeitamente. Sabe, amado ouvinte, nós preferimos nos arrastar pelo chão da igreja e achar que nós não somos nada. E o diabo fala mentiras em nossa mente. O diabo fala realmente que nós não somos nada. Nós nos acostumamos a pensar desta maneira e não tomamos aquela posição de autoridade que Deus quer que a gente tome. E nós deixamos que o diabo invada nossas casas, nossa vida, e coloque complexo no nosso coração e destrua nossa casa, destrua as nossas vidas, a vida dos nossos filhos, e nos engane, nos roube financeiramente. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem pessoas que acabam vivendo uma vida miserável, devendo para todo mundo, não tem dinheiro para nada. Um dia ele está com um tipo de doença, outro dia está com outro tipo de doença e cai todo tipo de enfermidade sobre a vida dele, dói aqui, dói ali.
É como se a doença saísse de um lugar e vai para outro lugar, e ele vive aquela vidinha sempre cabisbaixa, sempre derrotado em meio aos problemas, em meio às crises. O seu lar sai de uma crise para entrar em uma nova crise. Seu casamento sai de uma crise para entrar em uma outra crise. A Bíblia diz que Deus não quer que nós venhamos a viver dessa forma. A Bíblia diz que Deus quer que nós nos assentamos à mesa com Ele, comendo como um filho do rei. Sabe, meu amado ouvinte, só que muitas das vezes nós nos acostumamos. E algumas vezes nós gostamos que as pessoas tenham dó da gente. Tem pessoas que gostam de sofrer. Tem pessoas que gostam de se arrastar. Mefibosete estava no lugar certo, ele estava no palácio. Na verdade, ele deveria estar no palácio, mas ele estava na posição errada. É o que acontece com muita gente. Elas estão na igreja, vieram para a igreja, estão no palácio de Deus, estão na casa de Deus. Elas sabem, olha, eu estou no lugar certo, mas elas acabam vivendo, sabe, a vida na posição errada, sempre sofrendo, sempre derrotadas, sempre tristes, sempre na pior. E você pergunta: minha irmã, meu irmão, como é que você está? Tudo bem com você? Aí ela fala: sabe, irmã, vamos levando, estamos mais ou menos. Aí você diz: o que aconteceu? Ela diz: ai, veio uma enfermidade sobre minha vida. Sabe? Todo tipo de enfermidade a atinge, desde a chikungunya e outras enfermidades mais. Mas isso nós não podemos espiritualizar. Nem tudo, irmã Ana, pode ser espiritualizado. Sabe, mas aí amém, você ora por ela, você diz: deixa eu orar por você. Aí no nome de Jesus você repreende toda a enfermidade. Levanta uma súplica ao Senhor, porque Ele é o Deus que sara. Aí a irmã vai embora. Outra semana, você a vê novamente. Aí você pergunta: tá tudo bem, irmã? Tá mais ou menos. Sabe, aquela enfermidade, irmã, que não tá mais doendo aqui, eu já estou sentindo dor aqui. Então, meu amado, o que eu quero dizer para você? Tem pessoas que nunca estão bem, se acostumaram com a vida que tinha lá fora, acostumaram a viver em Lodibar, onde não era compreendida, onde não era amada, onde as coisas aconteceram em sua vida e se acostumou com aquela posição de se arrastar. Sabe, tem pessoas que se acostumam. Aquela posição de não saber andar, de viver se arrastando pelo chão, na dependência dos outros, para sair daqui, para ali, para colar. Alguém tinha que carregá-la, se acostumou com a sua deficiência. Sabe, aquela pessoa não viu que poderia sentar-se à mesa do rei e ser alguém na vida. Tem pessoas que preferem viver naquele pensamento: eu poderia ter sido alguém. Mas eu quero te dizer que você tem que pensar de maneira diferente. Não como você poderia ter sido. Quando você está diante de uma oportunidade de ser verdadeiramente, sabe, meu amado, minha amada ouvinte, essa é a oportunidade que Deus quer nos dar, a oportunidade de sermos e não de pensarmos que nós poderíamos ter sido no passado. A Bíblia diz que Davi falou para ele: eu tenho um plano para você, eu quero que você se assente à mesa comigo. Sabe, eu fico imaginando aqui Ziba, aquele que vai buscar, que levanta, que vai atrás, porque ele não podia vir sozinho, não podia andar, mas Ziba vai lá e traz Mefibosete até a presença do rei. Na verdade, meu querido, eu quero dizer que até o fato de você estar aqui, neste dia, ouvindo através do WhatsApp ou do Facebook, do
Instagram, não sei, da internet. Já estava agendada na agenda de Deus para a tua vida, porque nada acontece por acaso. Sabe, meu querido, o Espírito Santo está querendo muitas vezes trazer você para perto de Deus. E muitas vezes nós endurecemos o nosso coração, muitas vezes nós queremos fugir do Senhor, muitas vezes nós queremos fugir da presença de Deus, mas o Espírito Santo sempre é enviado para nos convencer, para levar as nossas vidas diante do Rei, para levar a nossa vida aos pés do Senhor em adoração a Ele, para que Ele restaure as nossas vidas. Sabe, meu querido ouvinte, o Espírito Santo, ele está vivo, ativo, ele está agindo na igreja. Basta a gente abrir o nosso coração e deixar que ele fale conosco. Deixar que ele restaure as nossas vidas, deixar que ele nos leve a Cristo, sabe? A palavra que transforma, é a palavra quem restaura, quem transforma o nosso caráter. Para sermos outras pessoas, para pensarmos de maneira diferente, para enxergarmos a vida de maneira diferente, nós deixamos que Deus venha trabalhar em nossas vidas, meu amado. Você está me entendendo? Foi isso que aconteceu com Mefibosete, na verdade. A Bíblia diz no capítulo 4, no verso 4, Jonathan, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés e era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegara a notícia da morte de Saul e de Jonathan. Então sua ama o tomou e fugiu, e sucedeu que, apressando ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Aí diz a palavra que o seu nome era Mefibosete. Eu fico imaginando o que aconteceu com ele. Eu fiquei com pena, meu amado, deste homem quando eu meditei nesse texto, porque eu vi um menino pequeno de 5 anos, príncipe, que um dia lá com servos e servas trabalhando para cuidar dele. Um dia ele se levanta cheio de sonhos, talvez porque seu pai havia saído para a guerra. E aquele dia o seu avô, que era o rei, poderia voltar vitorioso da batalha, cheios de glórias, ver aquela festança em Israel. Os homens e as mulheres pelas ruas cantando em homenagem a Saul, seu avô. Mas naquele dia tudo foi diferente para aquele pequeno menino. Porque ele se levantou e sua ama o preparou, o arrumou, talvez para esperar o seu pai. Mas a única coisa que chegou a ele foi uma má notícia falando: o rei Saul morreu na guerra, Jonathan morreu. Todos os filhos do rei morreram, não sobrou ninguém. Sabe aquele sentimento de luto invadindo a nação? Um sentimento de pranto, de choro, de miséria e de derrota invadindo o coração das pessoas. E a ama, a serva, pegou o menino, pegou Mefibosete no colo. Talvez ela pensou: eu vou fugir para salvar a vida da criança, porque se o rei está morto e o pai dele também, os príncipes estão mortos, o inimigo pode vir querer a vida desta criança, porque ele vai ser herdeiro, ele deve tomar o trono. E quando ela pega Mefibosete, a Bíblia diz que ela foge com ele, fugindo, sabe? Ela o derruba. Não sei como aconteceu. Talvez não tenha tido cuidado com aquele menino e derrubou no chão. E a Bíblia diz que ele caiu e ficou coxo de ambos os pés por causa da queda que teve. Sabe, meu amado ouvinte, na verdade, todo o sentimento de inferioridade, todos os complexos que ele adquirira durante a sua infância, durante a adolescência, foram resultados da perda da sua família. E também, talvez, pelo fato de alguém ter deixado que ele caísse quando ele tinha apenas 5 anos. E ele então ficou paralítico. Ele deixou de ser uma pessoa normal e passou a andar de maneira diferente. Sabe, porque quando ele era criança, alguma coisa aconteceu com ele. Quantos de nós carregamos por toda a vida uma deficiência, uma paralisia?
Porque quando tínhamos lá os nossos 5 a 10 anos de idade, ou até um pouco mais, alguém fez alguma coisa ou disse algo que machucou, talvez o seu coração, a sua vida, e você não consegue mais se libertar destas coisas. Ou quem sabe foi o seu pai, ou a sua mãe, ou talvez um tio, ou foi algum parente, um vizinho, um amigo que o derrubou. Quando você era criança, fez alguma maldade com você, e aquilo foi gerando mágoa no seu coração, gerando uma marca na tua vida, gerou uma perda dentro de você, e você cresceu com aquelas coisas, e agora você pensa que não pode ser tudo o que poderia ser, porque alguém fez alguma coisa contra você. Na verdade, meus queridos, quantas pessoas deixam de ser uma bênção, deixam de ser tudo aquilo que elas poderiam ser ou fazer na vida delas, porque alguém um dia fez alguma coisa contra ela, alguém a derrubou no chão, alguém a derrubou no trabalho, ou foi o marido que a traiu, ou a esposa que o traiu. A esposa o derrubou e ele agora vive na amargura da vida e não vê mais motivos para se alegrar. Sabe, ou talvez ela não consegue mais andar direito, há uma marca na sua vida e ela pensa, eu vou carregar essa marca para sempre, ou vice-versa. A esposa abandonou a casa e aquele homem agora anda se arrastando pela vida pensando, a tragédia se abateu sobre mim porque alguém me derrubou, ou foi um sócio da empresa que o derrubou, sei lá, meu amado ouvinte. Alguém passou a perna em você, você confiava na pessoa, sabe? E você fala, eu não vou mais confiar em ninguém, irmão. Porque tudo estava indo bem em minha vida e alguém me prejudicou e agora eu não consigo mais andar direito, eu não consigo mais confiar nas pessoas. Você talvez diga, eu não quero mais me envolver com as coisas da igreja, porque alguém fez alguma coisa para mim, ou talvez você trabalhava em tal lugar, em tal igreja, ou fazia tal coisa em tal lugar, e alguém conheceu muito a sua vida e espalhou aquilo, e aquilo gerou uma vergonha muito grande. Sabe, você talvez não queira mais se envolver, porque você ficou machucada com aquelas coisas. Oh, minha querida, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito Santo quer curar as nossas vidas, Ele quer curar as nossas feridas. Nós estamos na igreja do Deus vivo, não é para você ficar escondidinha no cantinho. Deus não quer isso para você, Ele quer que nós nos assentamos à mesa do Rei para comer o melhor da comida que o Senhor quer dar para você. Então você tem que tomar uma posição, a posição de deixar Deus te curar e não viver do que aconteceu. Sabe, eu já passei por muitas coisas em minha vida também, muita gente lá no passado, às vezes me magoaram. E eu já chorei muitas e muitas vezes, eu e meu esposo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos que tomar uma atitude, não podemos viver chorando pelos cantos, nos arrastando, porque alguém fez algo para nos magoar, porque alguém disse alguma palavra que nós achamos que foi injusta. Às vezes nós fazemos de tudo para amar uma pessoa, aí ela nos machuca, nos ofende. Mas eu não posso deixar, amado ouvinte, que os meus pés fiquem aleijados, impeçam que eu venha andar como Deus quer que eu ande. Eu preciso ser curada, meu amado. Deus precisa curar você, para que não haja nada em sua vida que impeça de você ser tudo aquilo que Deus quer que você seja. Porque Deus tem planejado uma vida plena, de vitória plena, total, em tudo que você fizer. Onde você colocar as suas mãos, o Senhor quer abençoar e dar prosperidade a você. Sabe, se você virar para a direita ou para a esquerda, o Senhor quer mostrar a glória dele à sua frente, para você ter êxito em tudo que você fizer.
Algumas coisas aconteceram aqui, meu amado ouvinte, com Mefibosete. A Bíblia diz primeiramente que ele foi colocado à mesa do rei. No verso 11, comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Sabe, Mefibosete não era filho do rei, mas ele se tornou, sabe, tipo um filho adotivo. E digamos, mas o rei teve compaixão, usou de bondade, falou: vem comer à mesa comigo. Sabe, meu querido ouvinte, na verdade é isso que Deus quer fazer conosco, meu querido. A Bíblia diz que Ele tem um único filho, o Filho unigênito de Deus, que é Jesus Cristo. Jesus é o único filho que Ele tem, mas um dia Deus olhou para a gente, que estava se arrastando como Mefibosete, estava se arrastando na vida, e Deus olhou para nós e falou: eu quero que você venha e se assente à mesa, como um filho meu você vai comer. Você não era filho, mas eu vou adotá-lo, eu vou adotar a sua vida, eu vou